Ouça agora uma palavra de fé, com o pastor Rogério Postigo. Vamos abrir a Bíblia agora, pessoal. Começo com você em Provérbios 23, 23. Vamos lá? Provérbios 23, 23. É o nosso estudo desse mês todo que estamos estudando. Está aqui nesse versículo. Todos acharam? Amém? Verso 23 diz assim: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Nós já vimos bastante disso aqui. E já vimos que comprar a verdade não significa que eu tenho que gastar dinheiro. Não é isso. Pode até ser que em algum momento gaste. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que eu tenho que comprar no sentido de pagar um preço, de adquirir a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E ele diz não há vendas, ou seja, não abra mão dela em hipótese nenhuma. É algo que você tem que adquirir e não se desfazer, não perder, não abrir mão de maneira nenhuma. Aí ele continua: compra a verdade e não há vendas. Sim, ele vai descrever, que mais? A sabedoria. Aprendemos que o princípio da sabedoria é o quê? O temor a Deus. É aí que a sabedoria começa na vida de alguém. Quando esse alguém começa a ter um temor, um respeito pela palavra, aí você começa a se tornar sábio. Então ele diz, tem que comprar a sabedoria. Que mais? E a disciplina. Nós vimos que a disciplina, ela é fundamental para as nossas vidas. Na Bíblia Sagrada, essa palavra ela é encontrada em diversos momentos. Não, às vezes, de forma literal, mas sim embutido em todos os ensinamentos de Jesus. O próprio Senhor Jesus sempre foi extremamente disciplinado. Como ele era disciplinado, né? Terminava um culto, Jesus ia fazer o quê? Ele ia para o monte orar ao Pai. E passava às vezes a noite lá em oração. Tantos momentos de dedicação, ele se colocava diante de Deus, mostrando a sua disciplina. Disciplina é algo também que nós precisamos ter na nossa vida. Tudo isso nós estudamos. Você pode, depois, quem perdeu, entrar lá na minha rede social no Facebook, pr.Rogério Postigo. Você vai lá e você vai achar que está lá registrado, ou no canal do YouTube, pr.Rogério Postigo. Você entra lá e lá você vai ver todas essas mensagens. Basta você colocar domingo anterior, o domingo retrasado e o outro, você vai ver cada mensagem que nós estudamos, e eu acho que nós aprendemos muita coisa valiosa aqui nesses domingos anteriores. Mas eu não posso me prender, senão eu não concluo com você hoje o nosso assunto, que é a prudência. E ele diz aqui, além da disciplina, também temos que adquirir o quê? A prudência. O dicionário vai dizer que prudência é aquela capacidade de evitar perigos desnecessários. Então, quando você consegue ter prudência, você tem aquela capacidade de evitar problemas para a sua vida. Sabe de uma coisa? Todos nós enfrentamos problemas no mundo. Mas tem gente que gosta de arrumar problema. Ou se não gosta, não tem prudência, porque vive metido nele. Sempre está cheio de problemas. Porque não tem a devida prudência para evitá-los. Quantas contendas, quantas brigas, quantas confusões poderiam ser evitadas se a pessoa tivesse prudência? Quantos acidentes poderiam ser evitados se houvesse? Quantas mortes poderiam ter sido evitadas se existisse? Pois é. Quantas coisas ruins acontecem neste mundo porque as pessoas não têm prudência? Nessa falta de prudência, às vezes um acidente doméstico, um acidente automobilístico, um acidente, às vezes de diversas situações, ou mesmo problemas que a pessoa enfrenta porque ela não teve a devida prudência para evitá-los. Isso é uma coisa séria. Olha bem que o Senhor Jesus, ele ensina a agir sempre com sabedoria, com discernimento. Jesus sempre ensinou e sempre mostrou para nós que em todas as áreas da nossa vida
nós devemos tomar decisões sábias e prudentes. Por quê? Porque a sabedoria e a prudência, elas andam juntos. Olha o que diz Provérbios 8:12. Vamos lá. Provérbios 8, versículo 12. Olha o que ele diz aqui. Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com o quê? Com a prudência. E acho a ciência dos conselhos. Então, tanto a sabedoria como a prudência, elas andam juntas. Quem é sábio, prudente será. A pessoa que tem a sabedoria, ela vai ser prudente. Ela vai evitar certos graves problemas da vida, que infelizmente muitos caem por não terem nem essa sabedoria, nem esta prudência. Então ele diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Amém, pessoal? Então essa pessoa que ela realmente guarda o que Deus fala, ela mostra que ela é prudente. O insensato não. O insensato despreza a orientação que Deus dá. O insensato não segue a direção dada por Deus. O prudente segue. O prudente pega o conselho e espera aí, para que eu vou aprender errando? Você já ouviu pessoas falando isso? A gente aprende com os nossos erros, não é assim que alguém fala? Pois é, mas o prudente prefere aprender com os erros dos outros. Ele já sabe que o outro errou, quebrou a cara. Eu vou fazer errado para aprender? Não, eu já vi que ele quebrou a cara, eu não vou quebrar a minha. Eu não vou fazer o que ele fez errado. Já fica esperto. Eu não vou por esse caminho, porque eu sei que tem gente que se deu mal fazendo isso. Por que eu vou fazer? Não vou fazer, ué. Eu vou sair fora. Para que eu vou ter que aprender com erro, se eu posso aprender com os acertos? É melhor aprender com os acertos e não com os erros. Então há uma necessidade da gente ser o quê? Temos que ser o quê? Prudentes. Veja Provérbios 21, vamos lá. Provérbios 21, olha o que diz o versículo 5, pessoal. Provérbios 21, verso 5, diz assim para nós: os pensamentos do diligente tendem ao quê? À abundância. Mas os de todo apressado tão somente ao quê? À pobreza. O que é que o Espírito Santo está ensinando para nós nesse texto? Esse versículo nos ensina que é importante tomar decisões baseadas em fatos. Sabe, em vez de tomar decisões com base em rumores e boatos. Ou seja, a pessoa tem que ser o quê? Prudente nas suas decisões. Se a pessoa é muito apressada, como nós já vimos, que o apressado come cru, né? Então, se a pessoa é muito apressada, ela vai ter problema. Então, ela toma cuidado, ela é prudente. Ela não vai mergulhar de cabeça numa piscina sem primeiro verificar a profundidade dela. Não é? Ah, mas olha, a água ali parece que é funda. Vou pular? O prudente vai dizer: calma aí, alto lá. Vamos ver primeiro qual é a profundidade desse rio? Vamos ver primeiro qual é a profundidade dessa piscina? Não dá para pular de cabeça numa coisa que eu não sei qual é a profundidade. É o prudente, o tolo, o insensato, aquela pessoa que não pensa muito bem na coisa, ele pula, vamos ver o que vai dar. Vai dar ruim. Vai dar morte, vai dar uma perna quebrada, um braço quebrado, uma cabeça rachada, vai dar ruim mesmo. Então a gente tem que ser o quê? Temos que ser prudente. Não podemos ir de qualquer jeito, tomando decisões que nós vamos nos arrepender depois. Por isso a necessidade da prudência. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel 17. Vamos ver um exemplo aqui, que a Bíblia fala para nós de um homem chamado Davi. Esse servo de Deus, que muito tem a nos ensinar com a sua prudência. 1 Samuel 17. Você conhece esse relato.
Aqui a Bíblia Sagrada vai nos falar quando o Davi foi levar comida para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. E foi neste momento que ele conhece o tal do Golias. O Golias desafiava a nação de Israel, afrontava já a nação de Israel há muitos dias, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Ninguém. Todo mundo tremia, molhava as calças mesmo de xixi, com medo do homem. O homem era um grandalhão, muito forte, um guerreiro, que assustava, botava medo em todo mundo só de olhar nele. E o Davi olha para aquilo tudo, e como ninguém aparecia para enfrentar o gigante, o Saul, que era o rei na época, começa a oferecer cada vez mais prêmios para quem tivesse coragem de enfrentá-lo, para ver se achava um doido para poder enfrentar o homem. Mas ninguém aparecia, até que chega um momento em que Saul faz a seguinte proposta: quem vencer esse gigante vai casar com a minha filha. Bom, eu não sei se a filha do Saul era bonita ou feia, mas ser genro do rei era um negócio bom, né? E aí ele diz: olha, quem vencer vai casar com a minha filha. Poxa, negócio interessante. Olha, vai ter perdão de todas as dívidas. O negócio ficou bom mesmo. E olha, e ainda, hein? Não vai mais pagar impostos. Aí que o negócio fechou de vez. E o Davi ouviu essa conversa. Mas eu quero que você observe a prudência de Davi. Observe com atenção 1 Samuel 17. Vamos ver aqui o versículo, aqui eu pego com você. O 26 é o versículo chave, mas vamos pegar um pouco antes, verso 24. 1 Samuel 17, verso 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Os soldados de Israel temiam e fugiam diante do gigante. 25. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Olha o 26, vamos ler juntos em voz alta? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Olha para mim aqui, você prestou atenção? Você percebe a prudência de Davi? Ele ouve uma conversa, um burburinho, o comentário, a fofoca do corredor, era quem vencer esse cara vai casar com a filha do rei, não paga mais impostos e vai ter a sua dívida perdoada. Quando ele ouviu isso, ele podia dizer: opa, eu quero esse negócio. Ele: calma aí, olha a prudência. Você pode repetir para mim o que é que vai acontecer com quem venceu o gigante? Qual é a proposta do rei? E aí eles repetiram direitinho para Davi: a proposta do rei é que quem vencer o gigante vai casar com a filha dele, não paga mais impostos e vai ter todas as dívidas perdoadas. O Davi disse: então diga para ele que eu estou dentro dessa. Ele não saiu tomando uma decisão, colocando a sua mão sobre algo, empenhando a sua palavra, sem primeiro verificar com atenção qual era a proposta que existia para quem vencesse aquele gigante. Amém, pessoal? Percebe? Davi era o quê? Davi era o quê? Prudente. Claro que ele tinha que enfrentar um gigante, sim, mas aí é uma outra mensagem. Aí é a confiança que Davi tinha em Deus para enfrentar aquele gigante. Eu digo para você uma coisa: uma das coisas importantes quando nós enfrentamos desafios é não enfrentá-los na nossa força natural. Por quê? Porque nós estamos lidando com seres espirituais que são inteligentíssimos e muito fortes. A Bíblia Sagrada diz que os demônios, eles foram feitos uma capacidade maior do que o ser humano. Um ser humano não é páreo para enfrentar um demônio. Ele não consegue.
Na força física, um demônio incorpora numa pessoa, ele joga vários homens longe. Já vi mulher franzina, magricela, pequenininha, sabe, dá um baile num homem forte. Porque o demônio que está nela é que tem mais força do que aquele homem forte. Não é na força natural, é na autoridade que você domina o demônio, se amarra o demônio, quebra o poder do diabo e manda ele embora. Davi deu para nós uma lição muito grande quando ele diz assim nos Salmos. Davi afirma assim: eu irei na força do Senhor. Ele não ia na sua força, ele ia na força do Senhor. E ele diz inclusive, ele disse, e eu não farei menção da minha justiça, só da tua, disse Davi. Davi dizia que quando ele ia para uma batalha, ele não iria fazer menção da justiça dele. E ele ainda afirma, só da tua justiça. Então quando ele ia para uma batalha, ele não usava a sua justiça em nenhum momento. Ele sempre usava a justiça de quem? De Deus. Isaías vai dizer para nós que a nossa justiça é trapo de imundície. Ela não serve para nada. O trapo é aquele pano velho que você usa para limpar uma sujeira e não perde nem tempo de lavar. Você joga no lixo de uma vez e acabou, nem gasta água nem sabão com ele. Porque é um trapo. A Bíblia diz que isso é a nossa justiça. Tem muita gente que vai para uma batalha, ou seja, vai em oração, para orar por uma situação, e ele começa sempre fazendo menção da sua justiça. Oh meu Deus, o Senhor sabe que eu sou uma pessoa tão boa. Olha a sua justiça. Oh meu Deus, o Senhor sabe que eu estou sempre na tua casa. O Senhor sabe que eu estou sempre fazendo uma campanha de oração. O Senhor sabe que eu estou sempre fazendo isso, sempre faço aquilo. O Senhor sabe que eu sou fiel dizimista. O Senhor sabe que eu faço tal coisa. O Senhor sabe que isso, o Senhor sabe que aquilo. Você está fazendo menção da sua justiça. E o que vai te justificar não é a sua justiça, mas sim a justiça que Jesus Cristo realizou por você no Calvário. Não é a sua justiça, é a justiça dele. É a justiça dele que vai fazer com que você seja uma pessoa abençoada. É a justiça dele que vai levar você a viver e triunfar diante das batalhas que você tiver que enfrentar. Então tem muita gente que hoje em dia está querendo enfrentar o inimigo com a sua força, com a sua justiça, com a sua capacidade, e não é isso que vai te garantir a vitória. O que vai te fazer vitorioso é a justiça de quem? De quem, pessoal? A justiça de Deus. A justiça humana de nada te servirá. A justiça humana nada poderá fazer por você. Então quando você vai para a batalha, quando você entra numa guerra, lembre-se da justiça de quem? De Deus, porque a dele te justifica. Lembra de Paulo dizendo: quem me condenará? Se é Cristo quem me justifica. Não sou eu que me justifico, né? É Jesus quem me justifica. É a obra que ele fez por mim que me justifica. Não é o que eu faço. Então nós temos que ter esse cuidado. Davi então, ele ia enfrentar o gigante, mas espera aí, não vou entrar numa fria não. O que é que vai receber quem vencer esse gigante? Isso. Estou dentro. E aí a história se desenrola, que não é a nossa mensagem, e ele vence o gigante Golias e toma posse daquilo que é direito dele. Amém? Muito bem. Então o que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo aqui hoje sobre a prudência. Seja o quê? Prudente. Aprendemos que a prudência, ela anda com quem? Com a sabedoria. A sabedoria e a prudência andam juntas. Quem é sábio? Quem teme a Deus. Quem teme a Deus é aquela pessoa que respeita a palavra. Esta pessoa será também, além de sábia, será uma pessoa prudente. E o que é essa prudência? É a capacidade de evitar perigos desnecessários, é ser cauteloso, é ser uma pessoa sensata. É ser uma pessoa que anda com a devida cautela na vida, que não sai precipitadamente tomando decisões das quais pode se arrepender depois. Vamos ver Provérbios capítulo 14. Provérbios 14,
versículo 15. Provérbios 14, o verso 15. O versículo diz assim: o simples acredita em qualquer coisa, mas o prudente considera os seus passos. O que ele está querendo dizer aqui? Esse versículo nos ensina que é importante então tomar decisões baseadas em fatos, e não decisões baseadas em rumores ou boatos. Não, eu vou tomar cuidado com isso aqui. Deixa eu verificar direito. Alguém diz assim: não, porque o negócio agora, sabe o que vai dar dinheiro? Vai dar dinheiro é esse negócio agora que é tal coisa. Aí a pessoa pega as economias dela de anos e anos e joga num negócio que é uma canoa furada. Como tem alguns entrando nesse negócio de pirâmide por aí, e depois dando com burro na água. Não, porque tem gente que fica rico, e tem gente que faz o quê? E fica muito pobre. Não é? E aí? Depois toda a economia, todo o esforço seu foi por água abaixo. Então a pessoa tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Prudência. Aquelas pessoas que trabalham com o mercado financeiro, eles explicam que não se deve pegar todo o recurso da pessoa e empreender tudo numa única aplicação. Eles dizem que tem que diversificar. Já ouviu os especialistas falando disso? Tem que diversificar aquilo. Por quê? Porque se colocar tudo numa só e aquilo não der certo, perdeu tudo. O que eles estão querendo dizer? Seja uma pessoa prudente. Até no mundo, as pessoas às vezes nem conhecem Jesus, já ensinam que a prudência é necessária. Na falta da prudência, volto a dizer, muitos acidentes acontecem. Muitos perdem a vida. A falta de uma prudência, às vezes até com objeto cortante, ou quem sabe uma outra coisa qualquer, a pessoa sem a devida perícia, vai mexer no que não sabe e acaba acontecendo um acidente, mata alguém, morre, perde a vida e aí por diante vai. Porque não tem a devida prudência que é necessária. Então nós temos que ser prudentes. Vamos para a Bíblia Sagrada e ver também mais um texto que vai nos ajudar. 1 Samuel 18. Estamos vendo que o Davi, então ele era um homem, o quê? Prudente. Essa prudência ele demonstrou ter desde novo, né? Quando ele ainda jovem, vai lá, vê como estão os irmãos no campo de batalha, e aí então ele acaba enfrentando o gigante e derrotando lá o tal do Golias. Mas a Bíblia mostra para a gente que o Davi se destacava bastante. E isso começa a gerar um certo ciúmes do Saul, né? E o Saul está sempre observando o Davi. Isso é uma lição para todos nós. Ninguém chega a uma posição de destaque sem alguma habilidade. Você pode ver que quando do Daniel e os seus amigos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados lá para a Babilônia, você percebe a capacidade daquele rei. Eles escolhem jovens de várias nações, leva eles para a Babilônia, investe neles 3 anos de estudo, ensinando como se portar no palácio, dando a eles culturas gerais, conhecimento, maneiras, modos, ensinando e preparando eles para serem os governantes do seu território todo que ele dominava. Ele era um homem muito dominador, dominava as nações daquele tempo, e ele então leva jovens e prepara aqueles jovens para um futuro. Dentre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são aqueles personagens muito conhecidos nossos. Mas você veja, ele investiu naqueles jovens 3 anos, pagando, preparando-os para serem os seus futuros governadores e prefeitos das suas cidades que ele estava governando. Você vê uma capacidade nele. Aqui nós vemos também a mesma coisa em Saul. Ninguém chega a uma posição de destaque sem motivo nenhum, pessoal. Alguma coisa essa pessoa tem.
E a gente deve aprender e extrair sempre o que a gente puder das pessoas que tenham que nos dar. A Bíblia nos mostra que Saul, ele é colocado como rei e ele não é bobo. Quando ele manda procurar alguém para levar para o palácio para ajudá-lo, ele fala lá o seguinte: eu quero alguém que toque bem. Aí disseram: tem um jovem chamado Davi, e deram as qualificações para o Saul. Aquilo não foi por um acaso. Aquilo, certamente, o Saul tinha os seus olheiros. Não tem isso no futebol? Não tem? Não tem? É aqueles que vão lá para as peladas, né? Como dizem por aí, aqueles jogos de futebol lá, que o pessoal chama de pelada. E aí está lá, às vezes jogando em campinho de terra, e vai ver quem são aqueles jovens que têm grande habilidade, não é isso? Aqueles que não têm nome nenhum. Então tem os olheiros, aqueles que estão lá olhando às vezes para os grandes empresários, que querem contratar aquele garoto, e querem fazer um contrato com ele, amarrar um contrato com ele de um jeito, que hoje ele não é ninguém, mas quando ele for alguém lá no futuro, vai dar muito recurso para esse empresário que vai contratá-lo. Assim fez Saul, mandando gente no seu reino ficar de olho e observando. E quando eles observavam, ficavam de olho e observavam como é que estavam lá as coisas, alguém chegou para o Saul e disse: olha, tem um rapaz aí, que ele é sisudo de palavras, de gentil presença, de boa aparência, toca bem. E olha agora, e Deus é com ele. Então já tinham feito, olha, um raio-x do Davi todinho. Alguém levou pronto a cartilha para o rei Saul: olha, tem um jovem que é assim. E aí o Saul disse o quê? Me traga esse rapaz. E o Davi foi levado ao rei Saul. Foi aí que começou a carreira do rei Saul ao lado aí começou a carreira do Davi ao lado de Saul. Claro que tudo isso tinha um plano de Deus. Mas você observa a inteligência, assim, aquele cuidado, a sabedoria daqueles que estavam como autoridades. Percebe isso? Sim ou não? Então você que ocupa um cargo de uma empresa, você que quer crescer, você que quer ser bem sucedido na vida, até no mundo aí fora, eles dizem assim, ó: me diga com quem tu andas e eu vou lhe dizer quem tu és. Não é isso que o mundo fala? É um ditado popular esse negócio, não é Bíblia isso não. Mas tem um fundo de verdade, porque a Bíblia Sagrada vai nos ensinar dizendo que quem anda com o sábio, mais sábio ele será. Ele vai aprender com quem é sábio. Então a gente precisa tomar cuidado e observar. A Bíblia nos alerta sobre andar com pessoas que não devemos andar, porque as más companhias corrompem os bons costumes, diz a Bíblia. Então Deus já dá esses alertas para nós, como é que a gente deve agir. Tem certas amizades que não te acrescentam, e se não te acrescentam, o que é bom você fazer? Cortar, tesourar esse negócio. Porque se alguém está querendo te levar para um caminho que não presta, meu amigo, antes de você ser contaminado, é melhor você sair fora. Não é verdade? Você tem que saber com quem você anda. Que tipo de amizade é essa? Se isso está te fazendo bem ou se está te fazendo mal. Se você não está conseguindo puxar essa pessoa para Jesus, meu amigo, se afasta dele, porque senão ele vai puxar você para o mundão. E aí depois vai pagar um preço caro. É uma coisa chamada o quê? O que nós estamos estudando hoje? É uma coisa chamada prudência. Tem que ter a devida prudência. Tem que ser assim. Não pode ser diferente, meu irmão. Eu me lembro de um caso muito triste que aconteceu, de uma jovem da nossa igreja, casada. Ela trabalhava num local, nessa empresa que ela trabalhava, lá tinha um camarada que se dizia desviado do evangelho. E eu vou te falar uma coisa: o desviado é pior do que o incrédulo. E esse camarada desviado do evangelho, e ela trabalhando com ele. E aí ela foi e comentou com o marido: poxa, tem lá um homem, ele está desviado e tal, mas olha, eu estou falando de Jesus para ele. E ali ela foi falando de Jesus para ele.
E o camarada meio que gostando da conversa dela, uma moça, uma mulher bonita ela, e fica de papo com ela. Aí depois sai para tomar um café fora, e senta numa lanchonete, bate papo. O marido sabia que ela estava tentando evangelizá-lo, só que ela estava indo longe demais. Eu não preciso contar o resto da história para você, você imagina que coisa terrível aconteceu. Falta de quê? De quê? De prudência. Tudo tem que ter limite. Você tem que saber até que ponto você vai. Porque se você passar um limite, você, em vez de trazer, será levado. Em vez de ajudar, você vai acabar com a sua vida. Então tem que ter o quê? Tem que ter prudência. Você percebeu que a coisa está querendo ir para um caminho que não deve, sai fora enquanto é tempo. Enquanto é possível. Senão, mais tarde, vai se pagar um preço e isso não vai ser bom. 1 Samuel 18, versículo 14. Olhe bem o que a Bíblia Sagrada diz aqui, ó. Vamos pegar aqui o versículo, um pouquinho antes. Versículo de número 12. Olha o que a Bíblia fala. 1 Samuel 18, verso 12. E temia Saul a quem? Ué, não dá para entender. Quem era o rei? Quem tinha o exército do seu lado? Quem tinha o poder? E ele temia? Ele temia Davi. O Saul temia o Davi. Olha bem, continue. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele. E se tinha retirado de Saul. Então o Saul tinha medo, temia o Davi, porque ele observava e ele sabia que Deus era com Davi. Também Saul sabia que Deus havia se afastado dele. Ou seja, ele sabia que ele não estava bem espiritualmente, que ele estava longe de Deus. Verso 13. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. Olha agora o verso 14. E Davi se conduzia. Como é que Davi se conduzia? Se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Olha para mim aqui. Davi não era bobo. Davi sabia que o Saul tinha uma bronca com ele. Ele agora estava num cargo de autoridade, uma posição maior. Mas o Saul era chefe dele. O Saul, inclusive, havia tentado matar Davi, pessoal. Se o Davi não fosse prudente, estaria diante de Saul de qualquer jeito e tinha levado uma lança e tinha morrido. Mas 2 vezes Saul tacou uma lança no Davi para matá-lo. E ele se esquivou. E a lança passou pertinho dele. Então houve situações assim. E Davi convivia com Saul. Alguém diz assim: pastor, eu trabalho num local que parece que só tem cobra. Parece que é um querendo puxar o tapete do outro, pastor. Parece que é um está querendo matar o outro. Existem esses lugares assim em Minas Gerais também? Existe isso aqui também, pessoal? Tem? Também tem gente assim aqui? Misericórdia, eu pensei que era só lá do Rio de Janeiro, de onde eu vim. Então tem, né? Então tem gente assim, em todo lugar tem ou não tem? Quantas pessoas numa empresa bate nas tuas costas, mas só Deus sabe como essa pessoa pensa, o que ela quer, que intenção ela tem. Lembra, o simples, o que o simples faz? Eu vou ler para você. O simples, Provérbios 14, 15. O simples acredita em qualquer coisa, mas o prudente considera os seus passos. O prudente toma cuidado com as suas decisões. O simples não. Ele acredita em qualquer coisa. O simples, a pessoa chega para ele: poxa, rapaz, olha, tenho assim um apreço muito grande por você e tal.
Uma mentirada. O simples acredita. O prudente recebe aquilo, mas vamos ver se o tempo vai comprovar o que essa pessoa está me dizendo. Sabe, irmãos, não é questão de desconfiar de todo mundo, não. Eu não quero ficar botando minhoca na tua cabeça, que eu já sei que o mineiro é desconfiado que na brincadeira. A fama é essa, né? Mas a realidade é que nós temos que ser o quê? Temos que ser prudentes. E a Bíblia manda ter essa prudência. Vamos ver um outro texto, que eu não posso me alongar demais na mensagem. Diz aqui Mateus 25. Você também conhece. Então Davi convivia com um homem que queria matá-lo. Brincadeira não, né? Mas Davi, ele procedia com tamanha prudência, que quem queria matá-lo e tinha o poder na mão, tinha medo dele. Você veja como é que a prudência, ela faz as pessoas às vezes ficarem assim alertas e temerosas. Saul ficava temeroso com Davi. Mas quem tinha o poder na mão era o Davi, não era o Davi, era o Saul. Devia ser o contrário, mas não. Quem estava com medo era o Saul. Mas agora, um outro assunto. Mateus 25. Diz aqui o versículo da seguinte forma. Verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram o quê? Eram prudentes. E 5 não tinha juízo. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Olha aqui para mim. Você sabe que essas lâmpadas aqui eram aquelas lamparinas. Quem já usou lamparina na vida? Já usou, né? Era muito comum, né? Então usavam querosene, não é assim? Você usava querosene também ou não? Usava querosene. Aí então tinha aquele recipiente que bota querosene, aquele pavio, né? Dentro, se acendeu, ela está lá acesa, mantém-se acesa. Só que além de levar a lâmpada, a prudente levou um recipiente com azeite. Então, se acabasse aquela quantidade, ela tinha mais. Porque se o noivo demorasse um pouco mais para chegar, ela não iria passar aperto. As que são, diz a Bíblia, insensatas, tolas, o que elas fizeram? Levaram só o que estava ali no recipiente da própria lamparina e não se importou. Não teve a prudência necessária. Esse é o risco de muita gente. Tem gente que sai para uma estrada sem verificar o combustível. Se não tem combustível suficiente, se não tiver posto pelo caminho, vai ficar na rua. Assim fizeram estas imprudentes. Não verificaram a quantidade que tinham de azeite. E foram, e quando o noivo demorou um pouco mais para chegar, as suas lâmpadas se apagaram. Diz a palavra que essas aí foram insensatas, foram tolas. E isso aqui é um alerta para todos nós acerca da volta de Jesus. Você acha que porque você um dia, você aceitou a Jesus, você foi batizado nas águas, já é o suficiente para você? Não mantenha a sua lâmpada acesa para ver o que vai acontecer. Não mantenha-se sempre abastecendo o seu reservatório de azeite. Você pode ser pego desprevenido. Aí na hora que o Senhor voltar, e ele diz que ele não disse quando vai voltar, ele virá como um ladrão, quando ninguém diz a hora. Se você não se prepara para isso, você vai querer de última hora se aprontar? Você vai querer de última hora querer se acertar com Deus? Em vez de santificar a sua vida, em vez de guardar o seu coração em Cristo, em vez de limpar o seu coração de mágoas, de pecado, de coisas erradas, você fica brincando com o pecado, vai levando a vida de qualquer maneira. Se Jesus voltar e você não estiver preparado, você fica. Não seja uma pessoa insensata. Seja uma pessoa o quê?
prudente. Ou seja, viva hoje como se o amanhã não fosse existir. A realidade é essa. Uma certeza nós temos, que um dia nós vamos morrer. Não é verdade? Só que a gente não sabe? Não sabemos a hora. Não sabemos o dia que vai chegar a nossa hora. Para morrer não precisa estar velho. Para morrer basta estar vivo. Porque só não vai morrer quem já morreu. Não é verdade? Me desculpe ser tão franco, né? Mas é isso aí. Então só não vai morrer quem não morreu ainda. Agora, quem está vivo pode ir embora quando? A qualquer hora. Então fala para o teu vizinho: prepara-te, meu irmão, que a tua hora está chegando. Se prepara que a tua hora está chegando. Está chegando. Tem uns que dizem: está amarrado. Está amarrado. Vai para lá, coisa ruim. Vai para longe de mim. Né? Mas a gente sabe que a qualquer hora vai chegar, querido. A qualquer hora vai chegar. A ordem natural é que os mais velhos vá primeiro. Mas temos um apressado que pula etapa, tá? Tem uns que vão antes dos mais velhos. Então, não é idade. Não é idade. Não é. Às vezes você olha para a pessoa e você diz: não, esse aí deve morrer. Olha como é que ele está. Coitado, está mal mesmo. Aí você vê a outra pessoa da família que está bem, morre primeiro e ele fica. Você não entende o negócio, né? Você não entende. Então, não dá para você se basear nisso. Por isso tem que ter o quê? Tem que estar preparado, meu irmão, para qualquer hora, qualquer momento. Outro dia eu vi na internet o vídeo de um pastor que estava pregando, e ele falando: pessoal, a qualquer hora, não sei o quê, ppp, e ele, caiu, morreu. Ele morreu em cima do altar. Morre na igreja não, que na igreja dá muito trabalho para nós. A igreja é complicado. Morrer na igreja dá um trabalho que só Deus. E ainda a pessoa ainda vai falar mal da gente. Mas a realidade é que a qualquer hora a gente pode ir embora. Então, mais do que nunca, esteja preparado. Seja uma pessoa prudente. Amém. Você ouviu uma palavra de fé com o pastor Rogério Postigo. Siga nas redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube, @pr.Rogério Postigo e @IIGDBHMG.